Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e eu gosto tanto de mangás que eu decidi fazer este canal. Sejam todos muito bem-vindos e como todo vídeo, vamos jogar aquele jogo? Eu dou boas-vindas a uma certa pessoa e se você compartilha o mesmo nome que essa pessoa, você é obrigado a se inscrever, beleza? Vamos lá então. Seja muito bem-vinda, Estela. Então se você se chama Estela, se inscreve aí no canal e diz um olá ali nos comentários. Eu ia fazer esse vídeo sobre o filme do Batman, que eu vi essa semana. Porém, no mesmo dia que eu tava escrevendo o roteiro do Batman, eu descobri que Dr. Stone ia acabar. E de fato terminou. Quando eu fazia os reviews do Dr. Stone, eu já imaginava que ele estava no seu final. Ele já estava no seu arco final. Entretanto, o que eu nunca imaginei é que ele ia acabar em 2 capítulos, desde o último review, que eu vou deixar o cardzinho aqui, né? Quem quiser assistir, assista. Eu falava de Dr. Stone e outros mangás antes. E recentemente eu decidi fazer apenas um vídeo porque demandava muito, não só de mim, mas da equipe aqui do Casca de Nós. E por eu já ter começado a analisar Dr. Stone antes, eu decidi terminar o que eu comecei. Começando então com o capítulo 231. Ele começa com uma interessante troca de ideias entre o Senku e a Medusa, né? Os Medusas. Eu acho fantástico como o Boichi, o ilustrador, né, comunicou de forma visual as diferentes perspectivas dos personagens, né? Do Wyman, né, das medusas, com a filosofia do Senku. Como as medusas observam a realidade com ondas eletromagnéticas e raio-x, eles veem o ser humano apenas como seres esqueléticos, né? Eles não conseguem ver a luz, né, o espectro de luz que nós humanos vemos. Então a percepção da inteligência artificial é limitada e assim como a nossa visão, essas diferenças acabam expressando visualmente os diferentes pontos de vistas entre os dois. Então ela assume a forma humana, né, apenas como um crânio. Ela não consegue distinguir a pele, os tons de pele e aquilo que faz os humanos serem diferentes uns dos outros, né? As diferentes perspectivas, as diferentes vivências. E por isso que ela tem uma filosofia tão preto e branco do que é a vida, né? Para que serve a vida, que seria a sobrevivência, né? Então, a função de todo ser vivo é permanecer vivo, né? Então, não tem as diferenças filosofias que os humanos têm. Então, já de início, a gente entende que essa troca de informações, essa negociação não vai dar em nada, porque as visões de mundo são simplesmente muito diferentes. Então o autor consegue de forma visual comunicar que é impossível um compreender o outro. Inteligente. Os autores, o Inagaki, né, para ser mais específico, resolveu omitir a conversa entre o Senku e as medusas. Uma decisão que, agora que eu sei que é o penúltimo capítulo, agora que eu entendo que esse foi o penúltimo capítulo, acho muito estranho. Será que seria apenas para ter um mistério, já que toda a série do Dr. Stone é em volta do mistério de quem petrificou a raça humana e o porquê? Agora que nós já temos as respostas, né, que foi uma inteligência artificial que acredita que o propósito de toda a vida, enfim, tudo aquilo que eu falei antes, a gente já descobriu os mistérios. Então, teoricamente, a história acabou. Nós não temos mais história, né? Só que não, ainda tem certas coisas que foram deixadas de lado. Eu não sou fã da forma como o autor criou esse mistério artificial do plano do Senku. Porque esse já é o penúltimo capítulo, né? Nós já devíamos estar finalizando a história, ao invés de estar criando um novo mistério. A não ser que isso fosse abordar um novo arco. Por isso que eu tava achando que, nossa, nós estamos entrando no arco final. Na verdade, esse arco da Lua foi um falso terceiro ato, né? Foi um falso final. Geralmente numa história, numa narrativa de 3 atos, né? O final do segundo ato é como se fosse um final falso. Apenas para o terceiro ato iniciar com um segundo incidente incitante, como dito pelo Maki no seu livro Story. Por isso que eu saí da última análise achando que a gente ia entrar para um novo arco. Eu estava bem animado, inclusive, para esse novo arco. E não nos capítulos finais já da história. Este seria o momento do epílogo. Ao invés de fecharem as cortinas e amarrarem as pontas soltas, eles criaram um novo problema? Não faz o menor sentido. O que me resta perguntar, será que Dr. Stone foi cancelado? Mas se ele tivesse sido cancelado, o autor saberia no mínimo 5 capítulos antes que o mangá ia ser cancelado. Então ele teria tempo de desenvolver tudo de forma bem mais natural, de forma bem mais clara, sem precisar criar esse novo mistério, inclusive. E como o Dr. Stone
é um nome grande, que tem um anime que tem vários fãs. Eu não consigo imaginar o editor-chefe chegando pro Inagaki e falando: ó, faltam só 3 capítulos, termina isso aí, amarra essas coisas, essa história, porque a gente precisa de espaço aqui pra uma nova série. Então tá muito estranho, é muito estranho. E tem o papo do pessoa que petrificou, né, do mistério, a resposta foram aliens. Eu não sou muito fã dessa solução que eram aliens, porque é uma resposta muito preguiçosa. Inclusive foi uma das primeiras coisas que eu acho que a comunidade pensou: ah, talvez tenham sido aliens, e até foi comentado na história, tipo, ah, podem ter sido aliens. Então, realmente foi meio preguiçoso, que a primeira coisa que a gente pensa é a resposta, realmente, não é bem um mistério então, né? Se a resposta é tão óbvia assim. Inclusive, uma das questões que eles levantaram é: ah, será que foi um governo, uma entidade terrorista? Será que foi uma inteligência artificial que, sei lá, um cientista criou e acabou interpretando a ordem do cientista errado? Acabou sendo as duas coisas. É uma inteligência artificial e eram aliens, sabe? Não gostei. E o frustrante de tudo é que foram ótimos capítulos. Boichi é um baita de um ilustrador. Ele ressalta ainda mais os discursos que o Inagaki cria entre os personagens, como na cena do Senko dizendo que a probabilidade do plano dele dar certo é próxima a 0, mas não é 0. Um discurso até batido, porém a forma como o Boichi ilustrou tudo, do Senko pegando o machado primitivo e erguendo, e aí nós temos a cena dos primatas, e aí, porque a criatividade humana não tem limites, porque nós conseguimos em alguns anos, menos de 5 anos, chegar aqui na Lua, né? Então todo esse discurso é muito bonito, o que torna aquele capítulo individual muito legal, mas o todo acaba sendo prejudicado justamente por esse mistério mal solucionado, além dessa criação de um mistério artificial. E terminamos o capítulo 231 com uma recompensa. As medusas decidiram que a humanidade era burra demais para desenvolver a tecnologia deles, e por isso eles abandonaram a Terra. Mas aí o Senko poderia perguntar, né? Tipo, como fazer a inteligência humana avançar, né? Como avançar a inteligência humana? E a resposta é óbvia. Lendo meu quadrinho Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. Pra quem não sabe, eu sou quadrinista e eu produzo o meu próprio mangá, né? Então, link está na descrição, como já explicado na gravação, e você pode apoiar o canal. Caso você goste dos vídeos, né, da edição inclusive, você pode apoiar a equipe do Casca de Nós, né, se tornando um apoiador no Apoia-se. Link também na descrição. Nós temos vários prêmios que podem agradar você, então dá uma olhada. Sendo um deles poder escolher o tema dos vídeos de sábado, você pode escolher o tema que você quiser para esse vídeo aqui, né? O que está esperando? Vai lá e se torna um apoiador. Inclusive pra gente ter uma vinheta, né, que tá faltando vinheta no canal. E tá faltando grana pra fazer vinheta. Então se puder ajudar aí, agradeço do fundo do meu coração. Tá, então vamos encerrar o modo promoção e entrar no modo análise novamente. As medusas decidiram ir embora, menos uma. Por que essa única medusa achou que seria interessante ficar com o Senko, né? Interessante apostar no plano dele? Porque essa é a natureza humana. E histórias são feitas para humanos. Isso é algo dito por todo livro de roteiro e pode parecer óbvio, mas não é tanto assim, porque histórias contam sobre a natureza humana. Tem um propósito, inclusive evolutivo, tem uma função evolutiva do fato da gente contar histórias. Porém, se eu for entrar nesse buraco, esse vídeo vai ficar com 2 horas. Se vocês querem ter um vídeo mais aprofundado sobre teoria de roteiro, inclusive por que histórias ficcionais existem, fala aí nos comentários, que pode ser que eu faça um vídeo desses. Eu quero saber se vocês têm interesse ou não desse tipo de vídeo. E qual é a natureza humana? Desvendar os mistérios das forças que regem o universo, por que certas coisas acontecem. E é isso que cativou a pequena medusa, porque essa é a natureza humana também. E é isso que é a ciência. Então tudo isso está amarrado não apenas com o tema, mas com o propósito da história. É ensinar aos jovens sobre o método científico. Nesse ponto, esse capítulo foi fantástico. É poético e é
isso que definitivamente me atraiu em Dr. Stone. Por isso que eu vou dar 7 cascas de nozes, de 10 cascas de nozes, para o capítulo 231 de Dr. Stone. E é por isso que eu fico tão frustrado com o último capítulo, que abre com belíssimas páginas coloridas. Temos um pequeno time skip, os países já começaram a se reerguer e tudo parece que está voltando a ter ordem, voltando ao normal, como era no mundo pré-petrificação. Taiju e Yuzuriha se casaram, finalmente, e eu tenho certos problemas com isso. Nos foi prometido uma declaração de amor do Taiju. Lá no primeiro capítulo, ele disse que ia se declarar, e aí depois teve a petrificação, e aí ele falou que ele só ia se declarar depois que todo mundo fosse despetrificado, que o mundo tivesse voltado ao normal. E aí não foi nos entregado isso. Foi nos entregado só direto o casamento. Eu sei que é óbvio que ele se declarou, já que eles estão se casando, mas isso perde totalmente a catarse do momento. Nós, inclusive, nem sequer vemos o casamento. Nós vemos eles saindo da igreja já casados. Totalmente anticlimático. Eu sinto que o autor me passou a perna, sabe? Eu queria ficar feliz por eles. Eu realmente queria ficar feliz, mas eu não consigo ficar feliz se ele, tipo, ó, nos casamos. Então tá, né? E vemos a declaração do Chrome também. Horrível. Né, que ele simplesmente chega pra Ruri e diz: "Ei, Ruri, vamos nos casar?" E ela só, ok. Totalmente anticlimático. Totalmente anticlimático. Nada catártico. Não foi nem um "eu sempre te amei, Ruri", ou "eu te amo, casa comigo". Foi meio que qualquer coisa. Se eu fosse resumir esse final de Dr. Stone inteiro, seria isso: anticlimático. Um dos pontos altos desse capítulo foi o pequeno momento entre o Tsukasa e o Ryoga falando que agora que a justiça e a ordem estão retornando, que agora eles vão precisar ser julgados pelo que eles fizeram, pelos crimes que eles cometeram. E é um momento legal, mas, de novo, anticlimático, porque é apenas uma conversa. Eles apenas estão falando sobre isso. Nós não estamos vendo eles serem julgados. Nós nem sequer sabemos se eles realmente vão ser julgados. Nós não sabemos também se o julgamento vai ser justo ou não. Nem sabemos se o pessoal do mundo se importa com o que eles fizeram, já que tá tudo bem. Foi só eles falando. E isso foi um ponto alto. Eles não mostram nada. Nem os planos deles pro futuro. Nem como é que vai ser pra Mirai se o irmão dela for preso. Nem o reencontro dele com a Mirai. De tipo, agora eu vou, agora que tá tudo normal, eu vou cuidar de ti, agora tu tá sem a doença, agora nós vamos ser felizes. Ou não, já que eu vou ter que ser preso, eu vou ter que responder, eu vou ter que ser responsável e ser julgado pelos crimes que eu cometi. Nada disso, só, ei, Ryoga, agora que a justiça tá se reerguendo, eu acho que a gente vai ser preso, né? Pois é, Tsukasa. Eu acho que sim. E aí temos o ponto alto do capítulo, né? O ponto mais alto do capítulo, que é o Taiju chegando no laboratório do Senku, dizendo que ele se casou com a Yuzuriha. E o Senku dizendo, tipo, sim, eu estou tão feliz que minhas cordas vocais se destruíram. Meio que remetendo ao primeiro capítulo. Achei muito bom. Eu cheguei a dar um sorrisinho de canto quando eu tava lendo essa página. Nostálgico, lindo, maravilhoso. Porém, apenas dá a ilusão de um fechamento, né? Porque, parando pra pensar, antes mesmo deles terem ido pra Lua, ele podia ter feito esse momento de novo, enquanto ele estava construindo a tela de celular. Ele podia ter feito isso quando estavam construindo o Perseus. Eles podiam ter feito isso quando eles foram despetrificados lá, quando eles estavam no Brasil. Podia ter sido em qualquer momento. Só que esses momentos são reservados pro final. E ele tem um certo peso, mas justamente porque o final foi tão anticlimático que esse peso se resumiu a isso, um sorrisinho de canto. É legal. E o último capítulo do mangá termina com o Senku explicando o seu plano. Então um mistério de 3 capítulos atrás nem sequer foi um mistério, né? Parece que entramos full sci-fi. No capítulo final, ele deixa muitas pontas soltas. E a questão da Medusa curar qualquer doença. Quais seriam as implicações políticas de ter esse poder? Em que o Senku basicamente se tornou o líder científico, o líder governamental também, porque todo mundo segue o que o Senku diz, todo mundo, o mundo gira em torno daquilo que o Senku tá fazendo, e ele tem uma arma que petrifica todo mundo e algo que pode curar qualquer doença. No momento o Senku é rei, e a história ignora totalmente esse ponto de vista, totalmente esse tema que podia ter sido trabalhado num arco final. E agora,
no último capítulo, o autor me surge com mais um dilema, ao invés de fechar tudo. Que, por acaso, é o dilema mais complexo de todos que um roteirista podia fazer, que é a viagem no tempo. Que ele não trabalha nisso, ele só diz, estou criando uma máquina do tempo, mas eu não vou me dar o trabalho de desenvolver essa máquina do tempo, de desenvolver um arco com a máquina do tempo. Eu sou daqueles que defende Dr. Stone, dizendo que o objetivo da história de Dr. Stone é inspirar o leitor com um método científico. A ciência não precisa de certezas, mas a forma como você chega nos resultados que é o interessante, que é o que o tema do Dr. Stone acaba aplicando. Que a ciência vai a passos lentos, que uma vez que tu consegue uma resposta, acabam surgindo mais perguntas, né? E isso nunca vai acabar. Até porque o método é a base da ciência. E é isso que ele mostra com essa história, com essa narrativa. É um método. Um passo de cada vez. Verificar os resultados. Pesquisar, questionar e replicar. Tudo isso é muito bonito, é maravilhoso, mas isso não é desculpa para fazer uma narrativa preguiçosa. Eu queria muito, de coração, dar pelo menos 5 de 10 para o capítulo final de Dr. Stone. Mas infelizmente Dr. Stone sofre com a síndrome do último capítulo ruim. Uma síndrome muito comum entre mangás. Porém, eu ainda acho que Dr. Stone é um bom mangá. A jornada até esse capítulo final foi muito divertida, foi muito legal. Teve altos e baixos. Continuo recomendando Dr. Stone a amigos próximos, mas é isso, ele é 4 cascas de nozes, de 10, infelizmente. No futuro, pode ser que eu faça uma nova review do mangá como um todo, não apenas desses 2 últimos, né? Mas como um todo, né? Desde o primeiro até o último arco. E aí ver o geral da história. Então diz aí nos comentários se você quer que eu faça um review completo de Dr. Stone. E também me diga o que você achou deste review. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu me chamo Fred. Semana que vem teremos The Batman e a Nozes. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se quiser participar das lives de review, eu estou presente no site roxo toda segunda-feira, das 1h30 até as 5 da tarde. Se você gostou do vídeo, dê um like e comente o que você achou dos capítulos. Quero muito saber a opinião de vocês.